Bem-vindos ao Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e comigo, neste chuvoso dia de julho, tenho os meus comentadores residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Olá, Vasco. Está tudo, obrigado. Estamos bem. A Joana também de ressaca. Isto foi um expose em direto. Não, eu já tenho a pulseira, vai aparecer, não é? Vai. Exato, Não, eu portei-me muito bem ontem no Nós Alive, a ouvir a Olivia Rodrigo, com uma série de adolescentes à minha volta. E gostaste? Não ficaste Amei. surda de tanto gritar? Não fiquei surda. E um grande shout-out à Olivia Rodrigo, que tem 22 anos. O palco Gostaste? só tinha músicos, porque não existe a palavra músicos, mulheres, e ela tem uma energia inesgotável. Pá, fiquei super fã. Não que adoro as músicas, mas fiquei super fã daquela artista. Muito bem, nós tivemos uma semana cheia, vou elencar todos os temas que apareceram no nosso grupo do WhatsApp. Pois bem, as mudanças na disciplina de cidadania, o retirar da violência obstétrica da lei, o julgamento de Sócrates, a violação a ser aprovada como crime público, acabou de ser, as abstenções no voto de condenação da agressão no Teatro A Barraca, o Chega e os nomes de crianças, a Ministra da Saúde, a privatização de 49,9% da TAP, as primeiras sondagens autárquicas, Moedas recandidato, a criação de uma unidade de polícia para estrangeiros, a resposta da Provedora de Justiça sobre a rusga na Rua do Bem Formoso e o caso Anjos versus Joana Marques. Tantos temas para apenas 36 minutos de programa. Dá para tudo? Não sei se Acho que não dá. E é por isso É que uma tenho... frase para cada um. Exato, que tenho que já passar a palavra aos meus comentadores. Gonçalo, por onde é que queres começar? Vamos começar pela questão dos nomes e da polémica das vagas nas creches e afins. Muito bem, nós não falámos da semana passada. Sim, porque aconteceu mesmo ao momento em que a gente estava a gravar a semana passada. Não façam Para- isto, Sim. deputados do Chega, esperem por Pois, nós. exatamente. Esperem só mais um bocadinho às sextas-feiras. Exato. Precisamos sempre de um compasso mediático. Sim, muito bem, o que é que achaste? Compasso mediático. Mas foi gira esta. Ficaste chocado? Achas que não há razão para tanto alarido? Assim, as pessoas podem não gostar da questão do estilo do André Ventura mencionar ali os nomes, se bem que eu partilho um pouco da opinião do Presidente da Assembleia da República, tendo em conta que não me parece que seja identificável os nomes. Se tivesse ali mesmo uma questão identificável, esta pessoa X, esta criança, ainda para mais com crianças, era uma coisa. Agora, dizer o primeiro nome ali no Parlamento, enfim, poderíamos discordar do estilo e afins e não sei o que mais, isso é uma matéria. Mas eu acho que se desviou o tópico de conversa principal. E o que é que eu quero dizer com isto? É que as pessoas depois, independentemente se o estilo é bom ou não, ou se gostam ou não gostam, vão acabar por dar razão ao Ventura em determinado aspecto. Aquilo está mesmo a acontecer ou foi um caso assim? A lei portuguesa, vamos por partes, a lei portuguesa não diz que os filhos de imigrantes ou os imigrantes tenham que ter prioridade comparativamente aos portugueses. Isso não existe na lei portuguesa. Agora, há algumas alíneas na lei portuguesa que ditam que, indiretamente, muitos imigrantes se enquadram nessas alíneas para terem prioridade. Ok. Não por serem imigrantes, mas essas Por razões... exemplo, Exato, como por esclarece-me, que Como eu não por estou a exemplo, perceber. são várias, algumas no caso. A primeira é que quem tem condições financeiras mais débeis tem prioridade em ter alocação de recursos a nível de creches públicas. E o que é que acontece? Dentro da população imigrante há muitos que estão desempregados. E se estás desempregado, por inerência, na grande maioria dos casos, tens uma situação financeira mais débil. Logo, tens prioridade no acesso às creches. Estás a falar interromper aqui neste ponto, nesta linha, que é, estás a falar de imigrantes que estão legais ou ilegais? É porque os que estão ilegais não vão conseguir. Legais. Nos que estão legais, Porque repara, tu mesmo dependem de estar a até residir... na contabilização dos números da Segurança Social, tu tens 1,6 oficiais, não sei se há mais ou menos, pelo menos os números ainda não serão os novos, mas tens 1,6 milhões de imigrantes legais, mas só tens cerca de 700 mil à volta disso, não sei se tanto, inscritos na Segurança Social. Portanto, há aqui uma lacuna que tem que Grande ser ainda, contabilizada e é um grande número. Portanto, logo aí, indiretamente, não pela via da nacionalidade, mas acaba por muitos estrangeiros, como se encontram nessa situação de desemprego e logo, por subsequência, financeiramente mais débeis, acabam por perigoso. indiretamente ter mais proveito nesse acesso aos lugares nas creches. Gonçalo, antes de passar para a Deixa-me seguinte, só é que eu acho que é concluir. mesmo, não, é que eu acho que é mesmo perigoso nós Mas- assumirmos que os imigrantes há mais número de imigrantes desempregados do que de portugueses de origem. Acho Mas que eu não disse isso, eu estou a dizer é que há muitos. A questão é que, e depois acabam por indiretamente ter preferência nesse acesso. E a questão é que, e aqui vem o segundo ponto, mesmo que não estejam desempregados, a maior parte da imigração que nós tivemos nos últimos 7, 8, 9 anos vieram de países de realidades económicas muito mais inferiores e humildes, modestas, comparativamente a Portugal. Quer os países da CPLP, quer os países da zona do Indostão, todos eles têm realidades económicas mais débeis do que Portugal. Ora, o que é que isto quer dizer? Mesmo que os imigrantes não estejam desempregados e estejam plenamente empregados a trabalhar, por inerência das condições difíceis que já vieram para Portugal, acabam por ter prioridade no aspecto de terem também uma condição financeira mais débil, mesmo estando a trabalhar. Ora, também há outra lacuna na lei, outra questão, outra linha, que dita que alunos com dificuldades a nível da aprendizagem linguística, ora por questões de deficiência, ora por dificuldades inerentes, enfim, casos variados, acabem por ter também alguma prioridade nesse acesso
aos lugares. Ou seja, os imigrantes fora, este aqui é mais específico, fora do espaço da CPLP, que não falam português, acabam por, via indireta, ter também prioridade nesses lugares. Ou seja, eu acho que o debate aqui colocado em cima da mesa fugiu um pouco do real problema, que é, efetivamente isto está a acontecer, não porque a lei diz o imigrante, por forma direta, só por ser imigrante ou estrangeiro, tem que ter prioridade, mas há efetivamente há questões indiretas, vamos chamar assim, sim, que muitos imigrantes se enquadram nessas questões indiretas e, por via indireta, acabam por ter preferência dentro do sistema legal para ultrapassarem, entre aspas, os portugueses no acesso às creches públicas. E, portanto, isto vai gerar alguma revolta e tensão social que tem que ser abordada. E eu acho que o debate esta semana foi se o Ventura deveria ter dito ou não deveria ter dito, ou se podia ter dito e não poderia ter dito. E enquanto se estava a debater aquilo que o Ventura disse e não sei o que, não sei o que mais, enfim, eu ouvi opiniões para tudo. Ouvi quem fez queixa, depois ouvi juristas a dizer que não constituía ilícito penal, nem nada disso. Enfim, o Presidente da Assembleia também não concordava com isso, outros concordavam. Enfim, havia opiniões para tudo. Mas o tópico de debate era se efetivamente havia aqui um problema de alocação de recursos e de preferência ou não. E eu acho que o debate fugiu disso. Pois. Quando depois as pessoas se perguntarem, então, mas como é que o homem em 6 anos passa de 1 para 60 deputados? É à pala disto. Porque as pessoas em casa, quem tiver filhos, não está propriamente preocupado se o que o Ventura disse foi correto ou não. Eventualmente podem estar também, não é isso que eu estou a dizer, mas a prioridade não é se o que o Ventura disse foi eticamente correto ou moralmente incorreto. A prioridade principal vai ser o que acontece no seu dia com os seus filhos. E a realidade é que a questão colocada em cima da mesa foi colocada pelo próprio André Ventura. E que eu já vejo algumas pessoas, até mais no mainstream político, a colocar isto em cima da mesa em forma de debate. Pois. Eu vi o Santana Lopes, por exemplo, a fazê-lo. Mas fez pouco debate, não é? Fez pouco debate sobre isto. Porque a questão é, ninguém quer, pelo menos acho eu, ninguém deveria querer que as pessoas não vão à escola, sejam portuguesas ou imigrantes. A questão é que isto parte do problema económico base, que é, há necessidades ilimitadas enquanto nós estamos vivos, seja de alimentação, de educação e afins, e há recursos escassos. Ora, havendo recursos escassos, há sempre custos de oportunidade, em que uns vão ficar a perder e outros vão ficar a ganhar. E a questão deveria ser mais neste sentido de como é que nós vamos fazer uma gestão melhor disto aqui que está a acontecer, que é um problema que está a acontecer, e negá-lo não me parece benéfico de todo, seja por via indireta, porque direta não é, do que propriamente a questão mediática da coisa do Ventura ou da resposta da Isabel Mendes Lopes ou de outro político qualquer. Porque no final do dia o que importa mesmo é o modus vivendi e o cotidiano das pessoas. Joana, estás desejosa de falar sobre este tema? Eu acho que este tema, e quando se fala de imigração, temos que começar por perceber qual é o problema e qual é o caminho que para onde é que nós queremos dedicar a nossa atenção. E então? Sob pena de nós expressarmos a nossa atenção para todo o lado e o problema vai continuar a existir. Portanto, ponto número 1, nós precisamos da imigração em Portugal para a nossa economia. E à esquerda e à direita acho que é unânime, a não ser para André Ventura, acho que é unânime que isto, aliás, também para André Ventura, não sei se lembram nas eleições europeias, que o candidato do Chega dizia que sim, que nós precisamos de imigração e assumiu isso, e o próprio André Ventura também. Portanto, sim, nós precisamos de imigração regulada. Sim, nós precisamos de pessoas para trabalhar, porque nós temos imensas pessoas, imensos jovens em Portugal que estão a emigrar, estão a sair, e portanto nós precisamos de pessoas que venham, aliás, nós sabemos que na restauração, por exemplo, é um dos setores que, se nós de repente expulsássemos todos os imigrantes em Portugal, não tínhamos ninguém para trabalhar. E parava, e também sabemos que o turismo é uma das nossas maiores fontes de receita em Portugal, portanto é o nosso, nós não exportamos o turismo, mas ou seja, é uma forma de nós conseguirmos dinheiro, é como se quase fosse o nosso serviço de exportação, entre aspas, claro. A construção é a mesma coisa. Então, se nós precisamos de imigração, aquilo que nós precisamos de fazer é dar documentos às pessoas, tornar a sua situação regular, portanto, a nível legal, e precisamos, um bocadinho fora da parte jurídica da coisa, nós precisamos que as pessoas se integrem em Portugal. E que tenham uma vida digna, não é? Exatamente, que as pessoas se consigam integrar na sociedade portuguesa da melhor maneira. Podemos nós também aprender com as culturas todas, porque é bastante enriquecedor, nós aprendemos com todas as culturas que vêm, e que as pessoas consigam ter uma vida integrada aqui, certo? Isso passa obviamente por ter os filhos numa escola. Para isso é preciso saber a língua, para isso é preciso ter um emprego, para isso é preciso ter uma casa com condições dignas, para isso é preciso que as pessoas se estabeleçam aqui. E aquilo que mais me incomoda neste caso é o facto de nós estarmos a virar o assunto
para aquele miúdo tirou a vaga do meu filho, que não acontece desta maneira, ok? Ou seja, nós estamos a falar... não têm culpa de nada, não é? Nós estamos a falar neste momento de crianças que chegam a um país pequeninas. Estas crianças podem ter nascido noutro sítio do mundo, mas se estão aqui com 3, 4 anos, porque é as idades que estamos a falar, nas creches felizes estamos a falar destas idades, estamos a falar do pré-escolar e da creche. Portanto, creche até a creche até é mais nova, até 3, 4 anos. Portanto, estamos a falar de crianças que, se conseguirem integrar-se na socialização aqui, vamos conseguir o nosso objetivo, o nosso real objetivo. E o real objetivo é que as pessoas consigam viver todas em sociedade. Portanto, eu não consigo bem perceber como é que alguém pode ser contra a inscrição de crianças nas creches portuguesas. Mas não é bem isso. Não, o problema aqui, para André Ventura, é contra as crianças portuguesas não terem escola. Não, mas isso é ou seja, estamos novamente a misturar temas. Um problema é não termos creches para todas as crianças em Portugal, ponto final, independentemente da sua nacionalidade. E isso acontece porque o sistema português não tem no seu sistema de educação integrado o serviço de creche como nós temos numa escola pública. Portanto, nós dependemos das IPSS, dos privados, o Estado português contratar as vagas nestes locais, ok? Nós não temos uma creche pública no sentido de... Sou pena eu estar aqui a cometer alguma... Mas essa não é a resposta. A resposta que o governo dá às pessoas não é termos, como temos uma escola secundária, como temos uma escola básica, como temos escola primária, não temos creche. Portanto, esse é um problema. E esse problema já existia previamente. Não estamos a falar de quantas vagas? Não estou a falar de 50 vagas, não estou a falar de 100 vagas. Portanto, se nós acolhemos as pessoas aqui, se nós deixamos que as pessoas entrem porque nos dá jeito que elas trabalhem aqui, nós também temos que os serviços públicos que aqui existem, esses serviços públicos também têm que estar disponíveis a estas pessoas. Ponto final. Esta divisão do nós e do eles só agrava o facto de os imigrantes, quando chegam a Portugal, não se sentirem integrados nesta sociedade. E isso, em última análise, daqui a 10, 15 anos, vai fazer com que exista sempre um nós e um eles. Vai fazer com que exista uma franja da sociedade que não se sente integrada. Então, e isso vai levar a uma série de problemas sociais. Portanto, mais do que a extrema-direita estar preocupada em continuar esta cisão entre o nós e o eles, devia estar um bocadinho mais preocupada em entender que somos todas pessoas e que se calhar devemos todos unir-nos enquanto sociedade. Em ter vagas para todas as crianças, não é? Ter vagas para Aliás, eu acho extraordinário, deixa-me só terminar agora, eu acho extraordinário como é que o Partido Chega não brada aos céus no Parlamento dizer que sim senhor, queremos vagas para todas as crianças, queremos até creches públicas, queremos que as creches integrem a rede de serviço de instituições públicas no Ministério da Educação. O Chega não faz isto. O Chega vem dizer, portanto, o Chega na verdade não está a querer que todos os filhos das pessoas que estão em casa chateadas porque ele leu uma lista de nomes estrangeiros no Parlamento, essas pessoas que ficam, aquele indiano tem uma vaga e o meu filho não tem, não é? Ele não está a querer que essa pessoa cujo filho não teve uma vaga tenha uma vaga. Ele está a querer que essa pessoa odeie o indiano. É só isso. E isso é que me chateia no meio desta história. Porque André Ventura está a ser hipócrita neste sentido. André Ventura não está a dizer que quer que todas as crianças desde os 6 meses, ou desde os 5 meses, porque a licença não dá para os 6, quer que todas as crianças tenham acesso a um serviço público. André Ventura está a dizer, eu quero que vocês odeiem os imigrantes porque eles têm vaga. E são quantos? É só isto. Gonçalo. Eu acho que, de um ponto de vista utópico, toda a gente quer muita coisa, mas a realidade é que não dá. Certo. Mas o trabalho dele é lutar para isso, Gonçalo. O trabalho do André Ventura é lutar para isso. Eu acho que não é só querer utopicamente, é fazer projetos de lei para fazer isso. Eu não estou a personalizar com a questão do André Ventura, estou a fazer uma análise do contexto geral, até porque o André Ventura não é governo e nem nunca foi. E, portanto, em primeira instância, a responsabilidade será de quem esteve nos governos, porque o problema aqui não é a questão da criança indiana ou do André Ventura, é do sistema que está a fazer com que estas coisas aconteçam. Então, porque André Ventura não é governo, ele agora no Parlamento ainda não tem que apresentar as medidas, temos que esperar que ele vá para o governo e só quando ele for para o governo é que ele vai começar a apresentar boas medidas. Não, ele já enquanto deputado tem que apresentar medidas. Mas não é ele que as executa, nem é ele que as aprova sozinho, não é? Mas ele nem sequer as apresenta. Não pode fazer isso, ele não é governo, nem ele, nem ninguém, só o Luís Montenegro, o Partido Chega, o António Costa, o José Sócrates, o Partido Chega já fez quantos projetos de reformulação das creches públicas em Portugal? Mas, Joana, a questão não é essa concretamente. Nós estamos aqui a falar de um problema de alocação de recursos em que não há para toda a gente. E depois nós temos que criar aqui uma hierarquia de prioridades. E se estamos em Portugal, faz claramente sentido questionar se, em termos de prioridades, sendo Portugal, numa primeira instância, o país dos portugueses, se não deve haver essa prioridade para os cidadãos nacionais ou para os filhos dos cidadãos nacionais. Nós estamos a discutir bagatelas, Gonçalo. O número de vagas que eles disseram, o número de nomes que eles disseram. Até porque estamos a discutir bagatelas quando o problema é muito mais enraizado do que isso. Deixa-me só concluir.
Porque não há capacidade... Eles não querem saber. Sim, mas não há mesmo capacidade de resposta, até porque muita gente está a começar a pensar que nós precisamos de imigração para a economia. Isso é o argumento colocado em cima da mesa. Mas a realidade é que os anos vão passando e a economia portuguesa tem cada vez menos pujança do ponto de vista económico per si e do ponto de vista financeiro. O poder de compra neste momento em Portugal é inferior comparativamente aos anos de José Sócrates, quando tinha maioria absoluta. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo e as pessoas começam a questionar-se. José Sócrates foi antes de uma crise. Deixa-me só e nós agora estamos depois de uma guerra e de uma pandemia. Deixa-me só questionar. Mas mesmo assim, mesmo antes desse período, o poder de compra estava paulatinamente a diminuir, mesmo antes da pandemia e da guerra. Ou seja, tem sido um ciclo contínuo desde 2008 até aos tempos atuais. Ou seja, a situação aqui é mais profunda do que isso e as pessoas começam-se a questionar relativamente a estas peripécias económicas e a colocar em cima da mesa: será que isto efetivamente é verdade? E antes de pensarmos na questão de imigrantes, nós temos que pensar na questão nacional e dos nacionais. Porque se calhar antes de começarmos a pensar em ir buscar pessoas ao estrangeiro, temos que começar a pensar em executar medidas e políticas públicas para impedir, entre aspas, que as pessoas se vão embora. Eu queria abordar já um pouco este tópico na segunda parte do programa, nas questões fiscais e de IRS. Muito bem. Mas a economia portuguesa não se vai revitalizar com uma quantidade muito grande de imigração pouco qualificada. Claro. A realidade é essa, porque não capitaliza a nível monetário geral, nem o PIB vai aumentar de forma astronómica como seria necessário para reter capital humano de mão de obra qualificada aqui, seja nacionais, estrangeiros, venham de onde vierem. E isto vem de um erro muito grande da sociedade portuguesa ou da política portuguesa nos últimos anos, que foi investir imenso em formação do ponto de vista académico para trabalhos mais qualificados, mas que esses trabalhos qualificados pressupõem que os salários também têm que ser maiores. Óbvio. Ora, isso em Portugal não existe porque não houve um investimento do ponto de vista fiscal às empresas para permitirem essa alavanca salarial e, portanto, o que está a acontecer é que os portugueses jovens qualificados estão a sair do país paulatinamente, gradualmente e sucessivamente. E depois, quando o governo diz que precisamos de mais imigração para colmatar esta perda humana, não é? De capital humano, recorre também à imigração. E isso não significa propriamente, tendo em conta que a que sai é muito qualificada e a que entra é menos qualificada, isso não vai significar, obviamente, que vamos ter uma reposição desse mesmo crescimento económico ou aumento do poder de compra, até por causa dos últimos anos em que o período inflacionário foi muito grande e que se sobrepôs também ao crescimento económico. Ora, olhando para tudo isto, as pessoas começam a pensar: será que é efetivamente a solução? Quando eu estou a perder direitos do ponto de vista económico, em termos da preferência da aquisição dos recursos. E, portanto, é normal que isto gere tensões sociais. É um pouco aquela velha máxima: don't hate the player, hate the game. Para fechar? E, só para terminar, o game, neste momento, o jogo está claramente com problemas. E é preciso algum árbitro para colocar aqui regras que ponham as prioridades em dia, porque senão vamos continuar a ter tensões sociais completamente desnecessárias, que não são necessárias, muito menos benéficas. Mas é o que está a acontecer em Portugal. Joana, 30 segundos para dizer alguma coisa muito rápido. Ou queres passar para a segunda parte? Eu queria falar de outros temas, mas então sobre aqui 30 segundos. Eu quero só, muito rápido. Eu quero só relembrar que no século passado as coisas mais horríveis que aconteceram a nível de sociedade e de pessoas que fizeram mal a grupos de pessoas, todas elas começaram com nós e eles, e muitas delas começaram com os imigrantes, ou com achar que um grupo de pessoas é diferente de outro. Portanto, era só isto. Ou seja, a minha única recomendação a todas as pessoas é que o que é que os políticos vos estão a tentar dizer? Querem ajudar-vos com o vosso problema ou querem que vocês odeiem alguém? É só isso. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. E como sempre, vou querer ouvir as sugestões dos meus comentadores. Joana, começamos por ti. O que é que vais recomendar esta semana aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, hoje vou ter um momento assim um bocadinho diferente do meu habitual, mas vou recomendar artistas. Muito bem. Um tipo de artistas em que nós não pensamos logo quando falamos de arte. Então, vou recomendar primeiro estes brincos, que eu não sei se o Tiago vai conseguir. Eu não sei se ele vai conseguir. Convido-vos a ver no YouTube, Tiago? Está também. Ótimo ou não? Boa, está ótimo. Sim. Estes brincos que são umas cadeiras. Umas cadeiras, sim. Portanto, podem encontrar estes brincos, vão ao Instagram e procurem por Eixo de Luz. São dos artistas que se juntaram e fizeram aqui esta linha com uma série de cadeiras. Eu acho que é uma outra forma de nós pensarmos na arte. Eu gosto de achar para mim, como o Gonçalo reparou logo no início, como é que tu chamaste estes brincos? Não sei. Uma homenagem antifascista? Não, eu olhei para os brincos e pensei: isso tem alguma referência política? É isso. Imagina, elas não fizeram cadeira do Salazar? Elas não fizeram com nenhum tipo de referência Nem política. Pensei, a Joana é que apropriou e contextualizou fisicamente. Elas não fizeram nenhum tipo de referência política, nem tem nenhum, atenção, a marca delas não tem nada disso, mas eu
eu cá, para mim, gosto de pensar Cada que isto é um dos símbolos da paz do fascismo. E, portanto, vejam este luz muito giro e um tipo de artistas, outro tipo de artistas, tatuadoras. Portanto, vou recomendar uma tatuadora que é a Mariana, que se chama, portanto, no Instagram chama-se baby.asteroid. Ela faz tatuagens lindas, com cor, com simplicidade. Portanto, se alguém quiser fazer uma tatuagem mais fora da caixa e bonita, com muitas cores, procurem no Instagram. Muito bem. Obrigado, Joana. Gonçalo? Olha, Vasco, hoje está a decorrer aliás, eu ia dizer a Operação Marquês, mas é a outra que é mais importante, que é a Joana Marques e os Anjos. Mais um dia de julgamento. E eu, por acaso, li já há uns anos, mas por acaso hoje estava a sair de casa e vi lá o livro em cima da minha secretária. E é um livro muito interessante que acho que até se correlaciona com isto do caso. Eu recomendo vivamente quem quiser para ler. Chama-se Política e Entretenimento. É do José Santana Pereira. O livro vendi, não sei se ainda está à venda ou não faço ideia. Mas eu, na altura, vi à venda no Continente e no Pingo Doce. É um livro pequeníssimo. Aquilo, se tiver mais de 100 páginas, é muito, mas dá uma perspectiva muito aprofundada sobre estas questões mediáticas do infotainment, da mistura da informação com o entretenimento, com a política. Casos reais em Portugal? Alguns casos reais mesmo, onde é importante até perceber porque é que isto acontece. Não é? E estou expectante, nós estamos a gravar mais ou menos isto à hora de almoço, e eu estou expectante para ver qual é que vai ser o desfecho deste dia de julgamento, em que Joana Marques se virou para uma jornalista da CMTV, Tânia Laranja, e disse: Tânia Laranja, está cá, pensei que estava na Operação Marquês. Até no julgamento faz humor. Mas pronto, obrigado, é a recomendação. Obrigado, meus caros. Joana, passamos agora para ti, que querias falar das mudanças na disciplina de cidadania, não é? Queria falar nas mudanças na disciplina de cidadania e, portanto, dois temas que eu acho que se podem aqui relacionar muito bem. Não, a violência obstétrica. Também quero, mas não é agora já. Queria falar sobre a disciplina de cidadania, que voltou à baila, e a retirada do termo de violência obstetrícia e das episiotomias, eu não sei dizer este termo, que é um corte. Eu tenho medo de não estar a ser científica, portanto, no tecido vaginal, para que possa auxiliar o parto, e que nem sempre é necessário fazê-lo. Mas em Portugal fazia-se... E que muitas vezes o fazem sem autorização da mulher, não é? Não há esses casos também? Sim, em Portugal faz-se sempre. Ou seja, faz-se sempre, é a regra. E começou a tentar reverter-se um bocadinho isso. Em março deste ano aprovou-se uma lei onde foi incluído o termo da violência obstetrícia na lei. E agora a bancada do partido que está no governo quer retirar este termo da lei, e quer também reverter esta questão das episiotomias. Eu vou dizer isto mal sempre. A par com isto, temos uma disciplina de cidadania onde o Ministro da Educação veio dizer que vai criar, ou que transmitiu esta ideia, não sei exatamente as palavras que ele usou, mas transmitiu a ideia de que vai criar umas aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais, e portanto eu vou aqui linkar aqui algumas coisas. Primeiro ponto, as aprendizagens essenciais numa disciplina qualquer, são um documento que está disponível, portanto qualquer pessoa pode ver, se forem ao Google e escreverem aprendizagens essenciais e o nome da disciplina à frente, conseguem aceder, sim. Vão conseguir aceder, vão conseguir ver todas as aprendizagens essenciais de acordo com os anos e com as disciplinas, e cidadania tem um documento de aprendizagens essenciais, portanto só aqui começa logo esta história, começa a cheirar muito mal. Começa mal, sim. Esta ideia de que passaram esta ideia, o governo, de que vão criar isto e que isto é que vai acabar com as polémicas sobre esta disciplina. Mas porquê genuinamente, porquê é que o nome aprendizagens essenciais é problemático? Eles diziam que não havia. Ou seja, eles diziam que não havia. Não estava no programa. Eles disseram que vão criar, não foram estas as palavras, mas transmitiram esta ideia. Qual é o problema aqui? O problema aqui é, e tal como o Ministro da Educação disse, que esta disciplina é muito importante e nós temos de salvá-la, no fundo, de todas as polémicas nos quais ela está a ser envolvida, e portanto nós isto dizendo o Ministro, nós surgimos aqui um bocadinho como os salvadores da pátria, não é? Porque vimos aqui alterar um bocadinho a disciplina e limpá-la do mau nome a que ela estava a ser associada. E eu concordo plenamente com ele. Se no final do ano passado não tivesse sido o nosso primeiro-ministro, Luís Montenegro, a fazer uma conferência de imprensa e a dizer que a disciplina de cidadania tem amarras ideológicas, tem muitas amarras ideológicas, e que fala sobre ideologia de género, que nem sequer é um termo científico. Muito bem. Nas aprendizagens essenciais, a única coisa que tem a palavra género no programa, no tal programa que já existe, e que eles dizem que agora é que vão ser eles a fazer, mas que já existe e sempre existe no início da disciplina, a única altura em que se fala da palavra género é sobre a desigualdade de género. Portanto, que não tem a ver necessariamente com aquilo que as pessoas mais conservadoras têm tanto pavor, que é os trans, o LGBT, bi, não tem nada a ver com isso. Não. Tem a ver com desigualdade de género.
que é uma coisa factual e com vários dados que o provam. Os homens e as mulheres ainda não têm a plenitude de direitos iguais. As mulheres têm uma disparidade salarial com os homens, ponto final. Portanto, sim, isso é mais gritante. Ou seja, é isto que é dado nesta disciplina, não é necessariamente esta ideia que eles querem passar da ideologia de género, que foi Luís Montenegro, no final do ano passado, que veio falar sobre isto, disse que esta disciplina estava envolta em amarras ideológicas e agora o Ministro da Educação vem dizer não, nós temos que limpar o nome desta disciplina porque ela é muito importante e por causa disso nós, que somos muito bons, fizemos aqui um novo documento que é as aprendizagens essenciais, que já existia e que já existia à data que Luís Montenegro tentou manchar o nome da disciplina. Portanto, andamos aqui numa pescadinha rápida na boca. Portanto, eles criam o problema e depois vêm dizer que foram eles que resolveram o problema. Olha, mas uma coisa positiva foi a inclusão da literacia financeira. Acho ótimo, essencial, acho ótimo, mas acho que as pessoas deviam todas perder um bocadinho antes que este documento mude para irem ver a versão original deste documento. Porque a versão original deste documento tem uma série de temas, como o ambiente, como a saúde, como a segurança rodoviária, como os direitos humanos. Tem uma série de pontos na disciplina de cidadania atualmente que são extremamente importantes. E tudo aquilo que as pessoas acham que se dá em cidadania primeiro não se dá, mas o que se poderia tocar sequer minimamente perto, que é a desigualdade de géneros e a sexualidade. Mas a sexualidade, nós tivemos agora uma notícia de que Portugal, nos países que mais usa preservativos, portanto, nós somos excelentes no que diz respeito à sexualidade, ao ensino de sexualidade, nos mais novos, pelo menos a sensibilização que fazemos. Não sei se é feita na escola ou se é feita nos festivais, mas pelo menos é feita. E eu acho que nós só temos a orgulhar-nos da maneira como temos feito isso. Portanto, aqui parece-me tudo uma grande manipulação das pessoas e volto a dizer, mais do que pensarem, é pensar um bocadinho sobre o que é que aquele político nos está a tentar dizer. Quem é que criou aquele problema que aquele político diz que vai resolver? Porque neste caso da disciplina de cidadania, o PSD está a dizer que vem criar um problema, que vem resolver um problema que também foram eles que criaram e que ajudaram a alimentar. E agora sobre o termo da violência obstetrícia. O termo da violência obstetrícia é realmente realmente uma grande conquista para as mulheres, para as mulheres que estão numa situação hipervulnerável, que é no momento em que vão parir, e nós tínhamos, portanto, na altura em que esta lei foi aprovada, que foi em março deste ano, os dados existiam, a quantidade de episostemias, a quantidade de pessoas que relatavam casos. Eu não sei se vocês têm muitas mulheres grávidas na vossa vida, ou mulheres que pariram há pouco tempo. Eu agora tenho imensas. Mulheres que pariram há pouco tempo. Calma. A quantidade de histórias que se ouvem, a quantidade de relatos que se ouvem, de histórias que se ouvem, tanto no privado como no público, são muito. Tem que haver alguma coisa a ser feita. E aqui, em vez do PSD pensar, ok, vamos construir sobre aquilo que já foi construído, vamos melhorar esta lei, se há alguma coisa que eles acham, porque o argumento deles é que a lei está muito vaga, o termo está muito vago sobre violência obstetrícia. Ok, então, se acham isso, então construam por cima, não destruam tudo, porque o destruir tudo significa que estas mulheres vão voltar a ficar desprotegidas na lei. Mas mais importante do que isso, e o que eu acho mais fascinante, é que o PSD vem fazer isto, vem promover aqui esta alteração, e a Ministra da Saúde veio esta semana dizer que há muita coisa a fazer e que o SNS é uma coisa que é muito difícil de melhorar e de resolver, porque tem muitas coisas. Sim, então se tem muitas coisas para resolver, nós vamos deixar que os bebés morram a caminho das urgências e vamos focar a nossa energia para mudar uma lei que neste momento está a proteger mulheres grávidas. Porque é isto que está a acontecer, ou seja, nós tivemos, claro que eu não acho que o Ministro da Saúde queira que os bebés morram. Claro que eu não acho que ninguém no seu perfeito juízo queira que os bebés morram. A questão é, enquanto nós temos urgências a fechar, enquanto nós temos bebés que não conseguem chegar ao hospital na barriga das suas mães em condições, enquanto nós temos um problema e um flagelo no que diz respeito à obstetrícia em Portugal, aquilo que o PSD está focado na questão legislativa eu até que acho que é alterar este termo. Vem mais do CDS esta são uma proposta. Coligação, não são? Sim, mas... Portanto, eu acho que temos aqui este desfazamento entre o que é que realmente está a fazer mal às pessoas, o que é que realmente é uma preocupação e tem que ser tratado com urgência, passa as palavras, são as urgências que estão fechadas, e aquilo que realmente está a levar a atenção do PSD e do CDS. E para mim isso é que é o mais grave. Obrigado, Joana. Gonçalo, teu tema.
Pois, eu queria falar sobre a questão. Hoje foi dada como certa a privatização da TAP. Queria exato, o que é que achas sobre 49,9%, para mantermos a maioria? Queria ir um bocado por aí. Só queria dar aqui uma nota relativamente à questão da cidadania. Não muito, porque senão depois não tenho tempo. Sim. Mas queria só dar esta nota também para depois não tenho tempo a falar do que é falar. Mas nestas questões da cidadania, embora eu obviamente discordando de algumas coisas que a Joana disse aqui, acho que não é surpresa para ninguém, mas eu acho estranho é que nós estejamos constantemente a ouvir políticos, ou pessoas mais velhas, a falar sobre isto, mas nós nunca tivemos propriamente um parecer dos alunos. Acho genuinamente estranho. Ou seja, ouvir adolescentes, quem tem esta disciplina, da Associação de Estudantes, não é? Qualquer sim, coisa, ou um organismo representativo dos alunos, qualquer coisa assim do género. Conselho Nacional de Juventude, por exemplo. Sim, uma coisa qualquer. Percebes? Ou seja, um aluno individualmente. Nunca ouvimos ninguém. Ou seja, não ouvimos a parte interessada. Que viessem dizer, olha, nós damos isto realmente nestas aulas, é bom ou mau, gostamos ou não. Quando o Luís Montenegro saiu da escola secundária, o Eusébio ainda jogava a bola, acho eu. Portanto, quase. Estou a exagerar um bocado, mas por amor de Deus, não é? Portanto, a disciplina de cidadania estava longe ainda. Independentemente das nossas discordâncias em algumas matérias, eu acho que era importante ouvir os alunos hoje em dia, porque mesmo nós que somos malta nova, eu já não sou aluno do secundário quase há 10 anos. Tinhas formação cívica? Tinha, mas nós não fazíamos muita coisa. Pois não. Trabalhos de casa. Era o diretor de turma para dar na cabeça. Explicações. Sim, nós era mais isso, de aulas de apoio, basicamente, o que se fazia na minha escola. Mas pronto, era mais nessa ótica, ou seja, de ouvir os alunos, porque ouvimos políticos com 40, 50, 60 ou 70 anos a falar, mas não ouvimos a parte interessada, no Tens caso. toda a razão, ou seja, eu não percebo se efetivamente aquilo os incomoda, porque eles é que estão nas aulas, e portanto eu não percebo se gostam, se não gostam, se acham que precisam, se não, e eu gostava genuinamente de os ouvir. Fica aqui esse apelo, acho que era importante. Acho que era importante. Vamos à questão da privatização da TAP, porque eu acho que é importante falarmos disto, tendo em conta que foi ontem noticiado. Hoje Miguel Pinto Luz lá conseguiu, passado os anos todos depois também ter sido secretário de Estado do Passos Coelho. Exatamente, portanto aí está. Lá conseguiu. Mas por acaso eu queria só dar aqui uma nota que, não sei se repararam, o Pedro Nuno Santos hoje voltou à política ativa. Estava no Parlamento hoje. Ou estavas a falar de outra coisa? Não, ele voltou, que eu estava a ouvir alguém falar e estava a dizer, porque a TAP é muito importante para a dinâmica nacional e a intervenção do Estado na TAP, etc. é muito importante. E eu pensei, olha, o Pedro Nuno Santos voltou à política, afinal não era o Ventura. E eu pensei, temos os meus dois barbas. Esta comparação agora! E eu pensei, olha, voltou e eu não sabia. Vais acordar aí uma série de ursos sangados. Não, é tranquilo. Eu nunca escondi a minha opinião sobre a TAP, acho que é ridículo sequer a defesa da não privatização da TAP. Tu por ti era 100%? 100%, mas tranquilamente, até porque o argumento até pode ser colocado a nossa diáspora e afins, mas o Estado português não precisa de ter a TAP nacionalizada ou qualquer outra empresa de aviação nacionalizada para comprar as slots de voos necessários para a diáspora. Acho que um grande problema é, por exemplo, São Tomé e Guiné. Mas mesmo aí tu podes comprar... Que a TAP é a única que vai para lá. Certo, mas mesmo aí tu podes comprar ou fazer pressão para outras empresas a nível da aviação para garantir esses mesmos voos para a diáspora. Não precisas ter uma companhia inteira que deu prejuízo nas últimas décadas para fazer aquilo que, se comprasse uma slot externa a outra empresa que desse lucro à mesma, iria dar. Portanto, eu não concordo absolutamente nada com a postura do Chega. Acho que a privatização peca por tardia. A nacionalização que foi feita ao desbarato. Injetou-se 3,2 mil milhões de euros. Do nosso dinheiro. Exatamente. E mesmo com a quantia de lucro que a TAP deu nos últimos tempos, eu não sei qual é que era o número de anos necessários, mas inicialmente, não sei se já atualizou, mas com o lucro inicial que a TAP estava a ter, eram precisos para aí 80 e tal anos para pagar. Portanto, nenhum de nós a iria ver paga com o nosso dinheiro que foi injetado. Portanto, muito honestamente, não percebo sequer como é que ainda há esta espécie de saudosismo bafiante, quase salazarento, desculpem a expressão, relativamente à TAP. Não consigo mesmo compreender, até porque a garantia dos voos da diáspora pode ser feita sem sequer teres uma companhia nacional ou nacionalizada em termos de aviação. Mas já foi um bom primeiro passo, ou não? Já foi. Aliás, já deveria ter sido feito antes. E não estamos a falar propriamente de uma empresa que tem tido resultados astronómicos historicamente nos últimos anos, como por exemplo a CGD. Aí é até um caso diferente de sucesso em termos empresarial. Verdade. Agora, dos poucos, não é? A TAP, exatamente, em termos de administração pública. Mas a TAP não. A TAP foi exatamente o oposto disso. Sim. E além das polémicas políticas todas, da usurpação de funções relativamente à colocação de cargos políticos, a quantidade de ministros caíram, não é? As indemnizações polémicas, as negociações por WhatsApp do Pedro Nuno Santos, ou seja, coisas completamente estapafúrdias que aconteceram não apenas do ponto de vista financeiro para as contas públicas portuguesas, mas também do ponto de vista político.
E isto acaba por ser um pouco exemplificativo disso. Fico contente com esta privatização a 49,9% da TAP. Acho que é insuficiente no meu entender, mas a realidade é que genuinamente nós precisamos ter uma abordagem muito diferente claro. Na visão económica muito em Portugal, que também partia um pouco daquilo que eu dizia na primeira parte, das questões das empresas, do IRS e da potencialização dos salários. A partir do momento em que nós continuamos a pensar que o Estado tem que ser o grande impulsionador da dinâmica internacional portuguesa ou da dinâmica empresarial portuguesa, nós estamos condenados ao fracasso, porque isto não aconteceu. Portugal tem uma posição geoestratégica fenomenal. Nós somos a porta de entrada para a África, para a América do Sul e para a América do Norte. E não aproveitamos isso. Se não aproveitarmos isso em termos de aviação, eu vou dar aqui uns exemplos. Muito rapidamente. Singapura desenvolveu-se porquê? Singapura desenvolveu-se de forma muito intensa em termos económicos devido à sua posição geopolítica ou geoempresarial, se quiseres, porque está no meio do continente asiático. Sim. E isso permite que Singapura se desenvolva através da questão dos voos. Outro país que o está a fazer e quer tentar também copiar esse modelo de Singapura, mas em África, é o Ruanda. O Ruanda está, se vocês olharem para o mapa de África, o Ruanda está mais ou menos numa posição central que pode exatamente servir de apoio para todo o lado. O Dubai fez exatamente a mesma coisa porque está numa dinâmica tricontinental entre a Europa, a Ásia e a África. Portugal é exatamente a mesma coisa entre a Europa, a África e a América. Ou seja, temos aqui 3 pontos estratégicos que eu dou de exemplo: Singapura, o Dubai e o Ruanda, que se está a desenvolver. Para quem gostar de futebol, vejam, por exemplo, há muitos clubes na Premier League, creio que o Arsenal é o mais mediático deles todos, tem até aqui uma publicidade a dizer Visit Rwanda, de Rwanda. Eles estão a fazer essa... Exatamente, é um investimento mesmo dentro dessa visão. E aqui em Portugal falta visão. Falta visão. O Estado poderia tê-la? Podia. Em alguns destes casos até houve intervenção em termos de visão estatal, mas não tem. E se não tem a visão do Estado é preciso experimentar algo novo. Sim. Não estamos a aproveitar um dos maiores mecanismos de exportação de qualidade económica portuguesa. Joana, tens 1 minuto para acabar. Se quiseres então primeiro só não vou ter tempo para falar disto, que é o facto do Provedor da Justiça, da Professora da Justiça ter dito que houve falhas graves na Rua do Bem Formoso, quando 73 pessoas ficaram 2 horas com as mãos encostadas à parede e apontaram... Nós falámos muito sobre isso e agora vem a resposta do Provedor da Justiça a dizer que há realmente falhas, da Provedora da Justiça a dizer que há falhas graves, graves na maneira como foi conduzida. Sobre a violação a crime público. Então, a violação foi aprovada como crime público finalmente, depois de, creio eu, cerca de 5 anos em que tinha estado a ser chumbada. Já tinham existido iniciativas das pessoas para tentar levar essa proposta de lei à Assembleia. O PS nunca foi de acordo com esta lei, aliás, absteve-se nesta votação, o que me deixa muito desiludida. O PSD também não era a favor, neste momento votou a favor. Palmas para o PSD neste momento. E o Chega? E o Chega, não sei muito bem porque é que o fizeram, também não é? Há palmas. Palmas ou não? Palmas ou não, já? Palmas para o Chega por ter aprovado esta lei, sim senhor. Agora, não sei se porque é que aprovaram, se aprovaram novamente, porque realmente querem bem das pessoas ou porque querem retirar dividendos políticos disto. Mas bom, não interessa. O que interessa aqui é que isto a violação... Da violação como crime público. Da violação como crime público. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Ventura sempre defendeu isso. Pronto, é possível, tudo bem. Também me parece. Tudo bem. Por isso mesmo é que tem uma série de pessoas que têm escândalos sexuais dentro do partido deles. Bom, então... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem. O que acontece aqui é a violação a crime público. O que é que muda realmente? Aquilo que era gritante, portanto, de um lado e do outro estão. De um lado está o argumento contra, que é a vítima, se não quiser exposição, fica um bocadinho, portanto, não depende dela e, portanto, também não depende dela o crime não avançar para um julgamento. Como é crime público, no entanto, do outro lado está uma coisa que é, quando não sendo um crime público, o crime da violação dependia da queixa para o Ministério Público poder dar continuidade ao caso. E, portanto, essa queixa tinha um prazo de 1 ano para ser feito. O que significa que algumas vítimas que sofrem uma violação estão ainda a recompor, estão a processar toda a quantidade de emoções que isso envolve. E quando querem fazê-lo, já prescreveu o seu direito à queixa, que foi o que aconteceu com a vítima do Hot Club. Mas pronto, é uma boa e não notícia. conseguiu fazer. Portanto, agora espero que o Bloco de Esquerda consiga celebrar esta vitória, sim, com a ajuda do Chega e do PSD, mas é assim que nós vamos fazer política todos juntos. Exatamente, ao menos isso. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.